Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, responderemos a essa questão. Devemos utilizar a mesóclise? E, para a gente entender um pouco o que é a mesóclise, para início de conversa, há alguns exemplos aqui. Repetir-se-á a festa esse ano. A mesóclise é a colocação do pronome dentro do verbo. Procurá-la-ei amanhã. É a colocação, aqui no primeiro caso, a colocação do se, e no segundo caso, é a colocação do lá, do pronome pessoal, dentro do verbo. Mesóclise é isso. Devemos utilizá-la? É o que nós veremos agora. Mesóclise é o uso do pronome oblíquo no meio do verbo. Então, mais alguns exemplos, lembrando que o termo mesóclise, do ponto de vista etimológico, vem de meso, que é meio, mais clise, que é apoiar, apoiar no meio. Então, mesóclise é a colocação desse pronome no meio do verbo, como nos exemplos. Repetir-se-á a festa esse ano, mesmo contra a vontade, exigir-me-ia mais, procurá-la-ei amanhã. Mesóclise, colocação do pronome no meio do verbo. É importante que saibamos as possibilidades de colocação dos pronomes oblíquo. Esse é um tema de colocação pronominal. Aliás, temos também aqui um vídeo que explica o que é a colocação pronominal. Deixarei aqui na descrição abaixo. Então, trata-se da colocação dos pronomes oblíquos átonos junto aos verbos. Essa colocação pode aparecer antes do verbo, que é a forma mais natural, preferida. Me diga no meio do verbo, dir-me-ei, ou ainda depois do verbo. Diga-me, me diga, dir-me-ei e diga-me. 3 possibilidades. E a mesóclise é quando nós, então, colocamos o pronome oblíquo no meio do verbo. Mas o que é esse pronome pessoal oblíquo átono? Aqui há a tabela dos pronomes pessoais. O pronome pessoal ele é dividido em 2 tipos: o reto e o oblíquo. O foco da nossa apresentação é justamente esse, o oblíquo átono, que são esses pronomes: o me, o te, o se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as. Então, esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Sempre eles que são considerados nas colocações pronominais, antes, no meio ou depois do verbo. Como funciona a mesóclise? Como utilizá-la? Deve ser colocado o pronome no meio do verbo em duas situações devem ser cumpridas. A primeira delas, o verbo deve estar no início da frase, como está colocado aqui. E, além de estar no início da frase, o verbo tem de estar no futuro. Então, procurá-la-ei amanhã. Eu não posso utilizar a colocação depois do verbo, procurarei a, ou quando há alguma palavra que puxe o pronome, eu procurá-la-ei, eu não posso utilizar se não estiver o verbo no início. Aqui, vejam que apareceu o eu, então o eu é o início. É preciso que o verbo esteja no início da frase e, além disso, no futuro. Se houver um elemento antes do verbo, um outro elemento iniciando a frase, então o pronome aparece antes do verbo, como nesse caso. Ou, se o verbo estiver não no futuro, mas no passado, aí sim ele pode ser colocado depois. Procurou-a. Então aqui pode aparecer depois do verbo. Então, esses são os 2 critérios.
o verbo deve estar no início e no futuro. A regra para o emprego da mesóclise. Vamos iniciar, então, a nossa questão. Devo utilizar mesóclise? É importante frisar que é uma estrutura permitida pela gramática. E a gramática, como nós já vimos, determina a mesóclise quando o verbo estiver no início da frase e no futuro. Então, dentro dessas duas situações, a gramática permite o uso da mesóclise. É uma forma permitida pela gramática. Mas, apesar de permitida pela gramática, na prática ela deve ser evitada. Ora, vejamos. Por que ela deve ser evitada? Porque é considerada uma forma arcaica, ultrapassada. Aqui, vejam que está permitida pela gramática, dentro das normas gramaticais, no início da frase, com verbo no futuro, então, devo empregar a mesóclise, procurá-la-ei amanhã. Mas, como é uma forma ultrapassada, arcaica, deve ser evitada. Como nós evitaremos? Simplesmente colocando o elemento no início da frase. Tendo o elemento no início da frase, não estando o verbo iniciando a frase, então eu posso utilizar aqui a colocação antes do verbo. Então, em vez de utilizar a mesóclise com o pronome no meio do verbo, eu puxo o pronome para antes do verbo. E aí fica a construção: eu a procurarei amanhã. Essa seria a forma preferida em vez do uso da mesóclise. Então, diante da questão, devemos usar a mesóclise? A resposta é: não use. Evite a mesóclise, já que é uma forma arcaica ultrapassada. Ora, como evitar isso? Nós já vimos um pouco dessa estratégia, mas vamos ver aqui mais exemplos. Então, para evitar a mesóclise, simplesmente altere a estrutura da frase. Aqui é um verbo iniciando a frase no futuro, então deveria ser empregada a mesóclise, mas eu faço aqui a inversão, construindo uma nova frase. Em vez de ficar repetir-se a festa esse ano, eu coloco a festa vai se repetir esse ano. E com isso, eu consigo evitar a mesóclise. Mesmo contra a vontade, exigir-me-ia mais. Mesmo contra a vontade, veja que aqui eu coloquei o pronome antes do verbo, possibilitando aqui o recuo do pronome antes do verbo. Então, o do pronome oblíquo. Então, em vez de exigir-me mais, veja que está aqui no início de uma pausa, eu coloco eu me exigiria mais. No início da frase, então, eu coloco um pronome aqui do caso reto, permitindo com que o pronome oblíquo seja também recuado. Eu a procurarei amanhã. Ou ainda, vou procurá-la amanhã. O aumento dar-se-ia no próximo ano. Aqui, vejam que não precisa utilizar a mesóclise, já que há um elemento antes do verbo, não é o verbo iniciando a frase. Então, o aumento se daria no próximo ano. Veja que nesse caso está errado. Se o verbo não está iniciando a frase ou não vem depois de uma pausa, não devo utilizar a mesóclise colocando o pronome antes do verbo. O aumento se daria. O aumento ocorrerá no próximo ano. Então, alterando a estrutura da frase, eu consigo evitar a mesóclise, mesmo nas situações em que ela deve ser utilizada como início de frase e verbo no futuro. Alterando a estrutura, eu tenho a possibilidade de evitar a mesóclise. Resumindo, então, evite o uso da mesóclise, apesar de ser uma estrutura permitida pela gramática. Não use, já que é uma estrutura um pouco ultrapassada. E de que forma eu devo evitar o uso da mesóclise? Simplesmente alterando a estrutura da frase. Em vez de procurá-la-ei amanhã, coloque o pronome antes do verbo no futuro, puxando o oblíquo, ficando eu a procurarei amanhã, ou vou procurá-la amanhã. É isso, pessoal. E bons estudos.